Isso aí, estamos com mais um ConsoleCast no ar. Hoje a gente está aqui com o Jones, que é o responsável pela voz do Fala Galera, beleza aí dos Dicas de PHP. Tudo certo, Jones? Tudo certo, Felipe, brigadão aí. Hoje é a minha vez e fala, galera, beleza? Isso aí. É isso aí. Para quem não sabe, o Jones é um dos responsáveis aqui do canal. Então, hoje a gente está aqui com o pessoal, a bancada da mesa do canal mesmo, porque hoje a gente vai falar um pouco mais da especialidade do Jones, né? Jones, fala um pouco mais aí do que você faz e qual que é a sua especialidade, cara. Não, vamos lá. Cara, comecei a trabalhar com desenvolvimento de sistemas mesmo em 2009. E o meu primeiro contato, né, como todo aí programador web foi com HTML, né? Depois parti para o PHP e JavaScript. E hoje o que eu mais domino mesmo é o PHP. Então eu sou um programador PHP nativo também. E tamo aí, cara. Desde então, PHP, conheço outras tecnologias, mexi, programei com .NET também, né? O ASP.NET MVC, foi a versão 4 na época. Trabalhei um pouco com Java. Então eu tenho um pouco de mistura aí. Pô, que legal. E hoje a gente está com esse profissional aqui, porque, para quem não sabe, o ConsoleCast é onde a gente entrevista uma pessoa e faz o download da mente dela para saber tudo que ela faz e aproveita para pegar as melhores dicas do mercado. E hoje a gente está aqui com o Jones, igual vocês viram aí, ele é uma pessoa que ele é muito fluente, não só em várias linguagens, mas ele é pró em PHP. É isso mesmo, né, Jones? É isso aí. E hoje PHP... Pode falar. Hoje a gente veio falar do quê? Você está aqui... Hoje a gente vamos falar aí de boas práticas de programação, né? Não só em PHP, mas envolvendo aí todo o ecossistema aí possível, né? Mas eu vou falar nativamente mesmo, vou citar mais o PHP, porque é o que eu mais domino, né? Então, até mesmo para não falar algum assunto que não é do escopo de outras linguagens, então eu vou acabar abordando mais no PHP, mas que também serve para muitas outras linguagens de programação. Pô, legal, Jones, sensacional. Cara, então antes da gente começar, a gente quer saber qual que é o seu aplicativo favorito? A gente perguntou isso para todo mundo. Qual que é o aplicativo que você mais gosta? Qual o aplicativo que você mais tem curtido atualmente? Pode ser qualquer coisa. Então vamos lá. Cara, o aplicativo que eu tenho mais curtido atualmente é um aplicativo chamado Anime TV. Ele tem para Android, creio que ele também tem para iOS. E nele tem um monte de anime lá, você pode assistir online, fazer download. E, cara, esse tem sido o meu melhor aplicativo nessa quarentena aí. Na quarentena, então, é sensacional, né? Sensacional, cara. Gratuito, na faixa. Entra lá, escolhe o anime, baixa aquela nostalgia da hora lá, de tempo de escola, corre pela um Dragon Ball Z. Ó, da hora. Sem contar muitos outros, né? Puta, tem muito outro anime da hora lá. Show de bola, já fica a dica aí de quarentena pro pessoal, que vai lá, assiste um episódio de anime e depois volta aqui pro canal para deixar um like, né? Não pode esquecer. É isso aí, com certeza. Não se esqueça de se inscrever também, caso você não seja inscrito. Legal, animal. E, Jones, para começar a falar de boas práticas de PHP, antes de mais nada, o que você considera boas práticas? Antes de mais nada. Cara, a gente considera boas práticas como sendo, podemos dizer, como sendo um termo em que há um consenso entre o desenvolvedor e o código, que o código, por exemplo, ele é escrito de uma maneira que fique fácil de ser compreendida, não só por quem escreveu, mas também para qualquer outro desenvolvedor, tanto seja ele um desenvolvedor mais experiente ou mais iniciante, né? Até mesmo em questões de manutenção de código, mas também não só na escrita do código, né? Então a gente tem várias outras boas práticas que envolvem o clean code, que são, por exemplo, nomes de métodos, a maneira como você escreve, como, por exemplo, temos também o responsabilidade única, né? Porque geralmente, principalmente em sistemas legados,
a gente percebe que um método, ele tem lá 4.000 linhas e ele faz tudo. Então, o nome do método lá, por exemplo, é getNome, e esse getNome ele envia e-mail, ele registra no banco de dados. Então, Então, vamos começar a separar essas coisas, né? Imagina dar manutenção numa coisa dessas. É complicado demais, cara. Já vi muito isso aí, métodos deuses, né? Que faz de tudo um pouco. Tudo um pouco. Né? Sem contar as gambiarras que tem lá no meio, né? Então, pra você ter ideia, o tema de hoje é boas práticas. Eu trabalhei com um sistema uma vez e nele tinha um comentário assim, né? Ele recebia um array de dados, né? E as duas primeiras chaves do array tinha um comentário na frente: não alterar a ordem, tá ligado? Porque dava pau no sistema. Então, sério, a pessoa teve a bondade, a criatividade de fazer isso, entendeu? Assim, tem várias outras, cara, sabe? Tem vários outros casos. Tinha um que contava os espaços. Então, tipo, se o texto tivesse com mais espaço, dava pau. Então, tipo, ele lançava mesmo uma exceção na tela, falava, cara, a informação tá inválida. E para descobrir que a informação tá inválida, porque você nunca ia imaginar que era o espaço. Aí teve que esmiuçar o código lá, analisar com calma e ver que é o espaço que causa o problema. Então, assim, você vê de tudo. É uns detalhezinhos, às vezes pequenos, mas que de pouco em pouco você vai poluindo o código, cria uma solução que, independente da boa prática ou da arquitetura que você usar, MVC ou o que for, e vai ficando um monstrinho, né? E acho que uma das piores coisas de código sujo, código bagunçado, né, é que o código fica difícil de dar manutenção, igual você falou. Começa a ter que gente deixar como se fosse placa, né? Ó, não mexer aqui, não alterar esse valor, e no final, chega um momento que ninguém nem sabe o porquê que aquilo tem que estar ali, só tem que estar ali. Exatamente. Legal. Exatamente. E esse é o problema, né? Porque o código já é extenso e já não tem comentário, nem que seja um comentário básico para te auxiliar, já que a maioria dos sistemas legados não utiliza uma programação orientada a objetos de uma maneira tão correta quanto deveria ser. Então, isso se torna ainda mais complicado, né? Então, essas situações assim já fez eu perder bastante tempo procurando falhas, corrigindo bugs, debugando o código. Então, é uma situação assim que faz você evoluir, sim, com certeza, mas assim, é uma coisa que o desenvolvedor quer passar? Não, muitas vezes ele não quer passar por isso, mas a questão é necessário, entendeu? É necessário porque acaba fazendo você evoluir também. Sim, é importante. Acho que é aquilo, né? Você só vai aprender mesmo na prática, né? E com o tempo você vai adquirindo algumas melhores práticas. E sim, o código sujo ele tem um custo, principalmente na hora da manutenção, principalmente quando você tem que adicionar uma coisinha num detalhe crítico ali, que você sabe que se você alterar o código vai ser uma dor de cabeça para encaixar uma funcionalidade nova. Então, isso é sempre uma dor de cabeça. Mas agora que a gente sabe o custo de ter um código poluído, Jones, qual que é a primeira dica que você dá para quem está começando a organizar o código ali de uma maneira geral? Bom, de modo geral, independentemente de linguagem de programação, assim que você está iniciando, acho que uma das primeiras dicas que eu faço para você primeiramente, entenda de orientação objeto, porque hoje todo o sistema é escrito sob orientação objeto, praticamente todos. E comente o seu código, nem que seja comentários superficiais, sabe? Por exemplo, não precisa entrar tão no detalhe, mas, por exemplo, se você tem uma variável x que recebe variável y e transforma num z, o que significa isso aí? Tem que deixar explicado, porque um programador que está chegando, que vai chegar se você sair da empresa, ou que seja você daqui a 10 meses dando manutenção no código, você não vai lembrar. Então, isso até mesmo para que você possa se achar lá na frente, entendeu? Para que você possa falar assim, tá, eu lembrei, esse comentário é para esse caso. Então, isso te ajuda. E a questão da orientação objeto, eu falo isso porque a orientação objeto, ela torna o seu código mais organizado. Só que tem que saber fazer. Não adianta você falar assim, vou criar uma classe aqui, vou encher a classe
com 4.000 métodos, com cada método tendo, sei lá, 200, 300 linhas, cara. Aí você tem que repensar sua orientação a objeto também, até porque a orientação a objeto vai muito mais além do que uma classe, um objeto, né? Então você tem todo aquele conceito de encapsulamento, polimorfismo, sobrecarga. Então você tem todos esses conceitos que se interligam e que fazem com que o seu sistema fique mais robusto, né? E também muito mais legível. Muitas vezes, para você ter ideia, tem sistema que o sistema está tão bem escrito que você não precisa nem de comentário, que você mesmo vendo ou chamando os objetos, instanciando as classes, você consegue chegar no resultado que você quer. Por quê? Porque está bem escrito, entendeu? Então, às vezes, o comentário só está em cima da classe. O que essa classe faz? Ela é responsável pela gravação de usuários ou manipulação de notas fiscais, por exemplo. Então, uma classe ou um sistema bem escrito sobre a orientação objeto, cara, isso aí vai te dar uma direção tremenda, entendeu? E aí muitas vezes você nem vai precisar de comentário. E é sempre bom lembrar de outros conceitos. Classes e métodos, principalmente os métodos, têm que ter responsabilidade única. Então, né, como a gente estava conversando, Felipe, não adianta eu ter um método lá chamado getNome ou getName, né, porque getNome é o padrão brasileiro, né? Começa em inglês, termina em português, porque fica estranho pegar nome. Então, o getName, a responsabilidade dele é uma só, é pegar o nome e já era, entendeu? Aí você vai lá e coloca lá, o getName vai pegar o nome, vai trazer a idade do usuário, vai gravar lá a data de nascimento, então já não é mais responsabilidade única. Aí o código já começa a ficar confuso. Então é bom se atentar principalmente a isso, responsabilidade única nos códigos e também nas classes, né? Uma classe usuário, ela não deve ser capaz de, por exemplo, de armazenar informação de nota fiscal ou de gravar no banco de dados uma outra informação que não seja de usuário. Isso é bom, sim. É muito importante. Não, e é interessante também na hora que você for dar manutenção no código, mas eu digo não só na hora de você ter que realmente arrumar alguma coisa, mas eu digo na hora que você tem que mudar o comportamento de uma classe. Então, se você tem um método ali que chama getNome, e por algum motivo o nome antes ele vinha de um banco, agora ele vai vir, sei lá, de uma lista, alguma coisa, você só muda a implementação do código. Tudo que depende daquele código vai continuar respondendo, porque a entrada dele provavelmente vai continuar sendo a mesma e a saída vai ser a mesma, só muda o funcionamento interno daquilo, né? Eu gosto de dar o exemplo da torradeira, que eu vi uma vez, que é o seguinte, uma torradeira, ela tem um mecanismo único ali, ela é uma caixona com um mecanismo único. Se ela dá pau, tudo para. Que é muito diferente, por exemplo, de um relógio. Quando você abre um relógio, ele tem várias engrenagens. Mesmo um relógio pequeno, ele tem várias engrenagens. Então, se alguma coisinha dali quebra, você não precisa trocar o relógio todo, você só precisa trocar aquela engrenagem específica. Então, isso ajuda na hora de você manter, né, o sistema, né? Principalmente sistemas de alta disponibilidade. Quanto menos acoplamento você tiver, melhor até para você conseguir alterar o comportamento de algum método, de alguma classe, e também para você conseguir evoluir aquilo, né? Escalonar aquilo. Então, acho muito interessante isso que você falou. Sim, exatamente. E você tocou num ponto bem importante, né, sobre essa questão, porque um dos principais conceitos da programação orientada a objetos é o que? Você fazer uma aplicação, por exemplo, desacoplada, né, ela não ser engessada. E tanto em PHP, Java, C Sharp ou outra linguagem assim, que aceite orientação a objeto, por exemplo, você pode o quê? Criar contratos, né, no caso são interfaces, e você pode fazer com que as suas classes implementem essas interfaces. E aí você passa para o resto do sistema. Então, por exemplo, você acaba criando apenas um único ponto de alteração. E aí você fala assim, pô, eu preciso que essa classe ela siga um padrão obrigatório, que se ela não seguir, ela não vai se encaixar aqui e o sistema vai falhar. Então, isso principalmente, falando de boas práticas, é muito importante também a utilização de padrões de projeto. Porque padrões de projeto já vem de um estudo bem aprofundado, né, que foi definido lá atrás, e então o pessoal já sabe definir, já definiu o que? A maioria
dos problemas assim que pode ser resolvido com um padrão de projeto específico. Então, por exemplo, você citou aí o exemplo da torradeira. Tem um padrão adapter, por exemplo, que, vamos supor, a tomada, que nem as tomadas de antigamente, era aquelas tomadas que você tinha os 4 furos, né? Você tinha as 2 bolinhas e os 2 achatadinhos lá. Hoje em dia, o padrão é o quê? 3 furos e acabou. Então, o que você faz para resolver esse problema? Às vezes você não tem dinheiro para trocar a tomada é mais cara. Então, o que você faz? Você compra um adaptador. Então, o padrão adapter, ele resolve justamente esse problema. Você vai criar um padrão para um contrato que vai servir de base. E aí, por exemplo, eu vou precisar aqui, sei lá, que eu preciso criar um adapter para banco de dados. Vamos supor, todo banco de dados ele faz o quê? Ele tem que fazer um select, ele tem que fazer, tem que gravar, tem que trazer registros, enfim. Então, você cria um adapter contendo esses métodos, né, públicos, e aí o que você faz? Na sua classe concreta, você implementa ele, fala assim, a minha classe MySQL, ela vai implementar esse adapter aqui. E aí a minha classe de MongoDB, que é um banco no SQL, vai também implementar esse contrato. Então, o que vai acontecer? Se você futuramente for mudar de um para o outro, cara, você só vai mudar a chamada, vai dar um new lá, sei lá, um new MySQL adapter lá e tá resolvido o problema, o sistema se vira com o resto, entendeu? Então, assim, é muito importante a utilização de padrões de projetos também, é uma excelente boa prática. Eu falo isso por experiência própria, tá? Padrões de projeto já me salvou de ter que fazer reescritas dolorosas no código. Então, assim, eu já utilizei o adapter, eu já utilizei o singleton, já utilizei template method, então o factor eu utilizo bastante. O Chain of Responsibility, né, que é uma corrente de responsabilidade, esse foi do caramba também. Então, assim, tem uma infinidade de padrões de projeto que, com certeza, se você estudar o seu problema direitinho e começar a analisar o que o padrão de projeto soluciona, você vai encontrar que o padrão exato para o seu problema é aquele lá. Então, é muito importante isso e é bem bacana. Eu recomendo pra caramba a utilização de padrões de projeto dentro das aplicações. Legal. O padrões de projeto aí que o Jones fala, que também é muito citado como design patterns, né, em inglês. E por curiosidade, Jones, na sua visão, qual que é o melhor momento para a pessoa começar a aprender design patterns? Porque eu vejo muita gente perguntando isso. Quando eu estou começando na linguagem, já vale a pena ver design patterns? Eu vejo depois de POO. Em que momento de maturidade você acha que a pessoa já deve começar a olhar design patterns? Assim? Certo. Eu vou falar porque, assim, comigo aconteceu a mesma coisa, eu me fiz essa mesma pergunta, eu acho que a maioria dos desenvolvedores acabam fazendo essa pergunta. Quando eu estava iniciando, eu ainda não dominava a orientação objeto, né? Então, são conceitos que primeiro você tem que dominar, você tem que entender, porque padrões de projeto, ele vai utilizar a orientação objeto ali ao extremo, entendeu? Então, se você não souber o que é um encapsulamento, o que é uma sobrecarga, uma sobrescrita de método, por exemplo, o que é uma herança, polimorfismo, você não vai conseguir implementar padrões de projeto, entendeu? Então, antes de padrões de projeto, domine a programação orientada a objeto. Isso, sem dúvida, é a base para você começar a utilizar padrões de projeto. Tá, aí você pode até me perguntar assim, cara, mas Jones, eu posso entrar lá mesmo começando a analisar um padrão de projeto e tentar implementar? Pode, sem problema nenhum. Às vezes você vai ter facilidade e às vezes você não vai ter. Se você estiver tendo muita dificuldade, é uma resposta bem simples, é porque você ainda não está preparada para o conceito de orientação a objetos. Então você tem que pegar, você tem que voltar, estudar um pouco mais, dominar, fazer uns códigos, testar, e aí você volta e você vai entender completamente o conceito. Porque o meu maior problema, Felipe, quando eu estava começando, eu me perguntava assim, eu falei, caraca, mas eu vou usar padrões de projeto, mas como é que eu vou usar ele aqui dentro da estrutura da minha aplicação? Porque eu tenho que, obrigatoriamente, sei lá, eu sou obrigado a usar um adapter, eu sou obrigado a usar um factory method. Cara, não, você não é. O problema vai te dizer exatamente qual é o tipo de padrão de projeto que você vai utilizar.
Não é você que vai escolher o padrão, é o padrão que vai escolher, é o problema que vai definir o padrão que você vai utilizar. Entendeu? Geralmente o problema, ele é tão característico e que você vai lendo a descrição do padrão de projeto que você acaba falando assim, isso aqui cabe naquele padrão. Entendeu? Um dos padrões aí que é bem utilizado é o singleton. E a maioria das pessoas utiliza o singleton por quê? Para garantir que apenas seja criada uma única instância de conexão com o banco de dados. Então, você já sabe, fala assim, para a conexão de banco de dados, eu vou criar um singleton aqui porque eu não quero que vire uma zona de conexão. Conexão sem fechar, aí começa a engargalar o banco de dados, então começa a dar pau no sistema, então você começa a pensar dessa maneira. Já muda um pouco, sabe? É como se você, dentro da sua cabeça, você fala assim, vou virar a chave, vou usar padrão de projeto para solucionar tal problema. Você gasta um pouco mais de tempo, mas o ganho que você tem cara, é muito alto. Então acaba compensando. Não, é verdade isso aí que você falou. E acho que principalmente para quem ainda está perdido nesse tema, é aquilo que você falou. Vale muito a pena você dominar primeiro a orientação a objetos, porque aí você vai conseguir trabalhar com todos os design patterns ali. Eu confesso que eu não sei trabalhar com todos os design patterns ainda, tá? Mas uma coisa que eu percebi quando eu tentei ver design patterns lá atrás, por experiência própria, eu percebi uma coisa: não adianta você tentar estudar padrões de projeto se você não sabe que problemas ele está resolvendo, né? Se você não sabe para que serve aquilo, ele vai parecer inútil. Mas no segundo momento, você já entende de orientação a objetos e tudo mais, falar, nesse tipo de situação eu vou utilizar isso. E é igual o que o Jones falou, que é um assunto que a gente vai puxar na sequência, que no começo você vai levar mais tempo, mas depois você meio que, toda vez que se deparar com aquele tipo de situação, você já vai pensar daquela maneira, codificar daquela maneira, naquele padrão de projeto, né? E, Jones, você puxou um ponto que é muito importante e que eu já ouvi isso, não sei se como desculpa, não sei se de fato mas que é fazer um código limpo e organizado leva mais tempo do que fazer um código ruim. Você concorda com isso? Sim, em termos, né, em parte, porque assim, o que acontece, Felipe, às vezes, por exemplo, a pessoa ela não quer escrever um código bonito, um código zoado porque ela quer. Muitas vezes tem a questão do prazo. Então, por exemplo, se você tivesse um tempo a mais, vamos dizer assim, quando eu falo o prazo e tempo, eu quero colocar o seguinte, tá? Porque nem sempre a culpa vai ser do prazo que a empresa te dá, mas vai também do tempo que você leva para solucionar o problema. Por quê? Mas não porque você não tem a capacidade. Não, muitas vezes. É porque o quê? Porque você às vezes não tem o desempenho esperado ainda, porque você está começando, ou porque você está em um terreno novo, você não conhece direito. Então, por exemplo, é totalmente diferente. Por exemplo, você vai pegar aqui, eu sou desenvolvedor PHP, eu chego lá, que nem você é desenvolvedor C Sharp. Por mais que eu tenha trabalhado com C Sharp por 10 meses, lá atrás, eu não vou lembrar as coisas, então eu vou ter um tempo para me adaptar. Aí eu chego na empresa lá, uma semana, aí o encarregado fala, a sua tarefa hoje daqui é entregar um CRUD para cá, e você tem até amanhã para entregar. Cara, eu não vou conseguir fazer da melhor maneira possível. Pode sair um CRUD? Vai sair um CRUD, mas vai sair com boas práticas? Tipo, vai sair com código limpo e organizado? Não, não vai, entendeu? Agora sim, se você já domina a linguagem de programação, já está habituado no sistema, já se sente confortável, está na sua zona de conforto, então assim, vocês falam assim, eu tenho 10 dias para fazer essa tarefa, ou vamos supor uma sprint de 15 dias, eu tenho 15 dias para fazer, e aí você fala assim, cara, eu vou fazer em 10 dias isso aqui e vou fazer um código da hora. Aí sim, aí se o cara te entregar um código zoado, aí é palhaçada, porque ele já sabe que ele já sabe, fala assim, eu posso entregar em 10 dias. Mas ele vai enrolando, eu falo, se eu sei que eu posso entregar em 10 dias, então os outros 5 dias, o que eu vou fazer? Ou eu vou ficar de boa, vou dar um migué, vou trabalhar devagar, entendeu? E aí depois ele vê que, por exemplo, pode acontecer um problema no meio do caminho, e aí em vez de ter feito o código bem escrito, vai acontecer o quê? Vai sair um código não de qualidade inferior, então aí sim eu considero a culpa como sendo do desenvolvedor, entendeu? Porque ele já sabia que ele podia falhar, ele já sabia que podia entregar com código bom e não entregou, entendeu? Então assim, é bom você se atentar a isso. Então essa pergunta que você fez,
eu acho bacana porque, assim, tem muita gente que está começando claro, o código de um júnior jamais vai ser igual ao código de um sênior, entendeu? O cara está começando, ele está vendo agora, tem que ter paciência, tem que ensinar. Então, você tem que passar as coisas para ele com calma, entendeu? Não pode nem cobrar muita coisa. Você pode orientar, falar, cara, ó, dessa forma aqui, que você fez, por que você utilizou, por exemplo, um else aqui? Aqui não precisava você utilizar um else, só o if já bastava. Aí ele, mas por quê? Eu preciso que, caso essa condição seja satisfeita, caia esse valor aqui. Aí ele fala, não, cara, como você não vai ter outras verificações aqui embaixo, ou não vai setar novamente, por exemplo, um exemplo bem superficial, você pode setar ali em cima e quando ela cai no if, ela altera o valor. Isso é a vida que segue. É uma condição a menos. Então, tudo isso é boa prática. É uma visão que o cara tem que ter. Entendeu? Mas, de modo geral, que eu falei, é meio termo para cada lado, entendeu? Meio termo para a empresa e meio termo para o desenvolvedor. Exceto quando o desenvolvedor já domina, porque aí é sacanagem, né? Aí é culpa dele. E tem uma coisa que muitos não levam em consideração. Às vezes ele fala, pô, eu consigo fazer em 5, mas vou dar uma enrolada e fazer em 10. Mas ele vai lá e faz um código de qualquer jeito, e lá na frente vai começar a dar uns erros, e para ele dar manutenção, ele vai levar até o dobro do tempo se deixar, né? Isso Sim. É um ponto importante de ressaltar, e também vale a pena lembrar que, igual você citou, o cara que é um júnior, ele vai escrever um código diferente de um sênior, mas você só vai escrever código igual ao sênior depois de você ter escrito muito código como júnior, né? Depois de você ter escrito muito código como júnior com pleno, só assim você consegue alcançar o caminho como sênior. Você começa a ver feedbacks de outros desenvolvedores do seu código e com o tempo você começa a ficar crítico com o seu código, né? E aproveitando esse de ficar crítico, eu vou puxar uma coisa aqui que é uma coisa que eu pequei muito no passado e hoje eu sou muito cuidadoso com isso, já puxando o próximo tópico, que é nome de variável, Johnny. Você dá bons nomes para suas variáveis? Na maioria das vezes eu consigo dar bons nomes, cara. Tem situações que é complicado pensar no nome. É engraçado, né? É engraçado, cara. Eu não sei. Se eu tivesse um filho hoje, eu ia colocar o nome de VAR, tá ligado? Porque é genérico. Boa. Mas falando sério mesmo, nome de variável é uma coisa que faz muita diferença, né? Para você se localizar no código, cara. Pra você saber o que está ali dentro, o que deveria estar, né? Se tiver errado e tal. O que você pode dizer um pouco mais na hora de renomear variável, cara? Tá, vamos lá. Cara, na hora de você nomear uma variável, por exemplo, você tem que ter em mente o quê? O que ela vai estar recebendo ali. Então, por exemplo, se você estiver trabalhando com uma classe, sei lá, um objeto ou um valor, que seja, vamos supor, eu vou trabalhar aqui com um objeto do tipo usuários, né, para ficar mais simples. Para que eu vou criar uma variável chamada x? O que significa x? Cara, x para mim é Bhaskara, entendeu? Eu lembro de Bhaskara na hora, entendeu? Então, para mim, x é muita coisa, pode ser qualquer coisa, cara. X pode ser, sei lá, pode ser um ponto flutuante, pode ser um boolean, pode ser entendeu? Pode ser um objeto, um array, eu não sei o que é X. Agora, se o cara fala assim, não, isso aqui é um user. Beleza. Pô, já melhorou, cara. Esse user é o quê? É um objeto. Se ele quiser colocar a palavra object na frente, aí fica a critério dele. Mas pelo menos o nome da variável já está condizendo com a classe. Classe usuário, eu já sei que a variável é user, então eu já tenho em mente o que é. Entendeu? Diferente de uma variável x. X não é muito vago. Entendeu? E só voltando um ponto atrás aqui, eu falei que nem sempre o júnior vai escrever o código como um sênior, mas muitas vezes é o contrário, tá? Muitas vezes, quem faz código de júnior é sênior. Então, assim, assim, cara, sempre são incógnitas, né? Então, é isso. Não, acho legal você falar isso aí. Principalmente eu vou lembrar um ensinamento que eu tive quando eu renomeava a variável de qualquer jeito. Pequei muito no passado, tô aqui abrindo meu coração, porque hoje eu tô livre dessa culpa. Que é a pessoa... Quando eu codificava, eu, sei lá, dava um nome... E eu codificava na loucura. Eu já cheguei a ter variável com o nome de XX. Porque XX? já tinha X. Porque já tinha X. Aí eu percebi que a dor da pessoa que assumiu o projeto que eu estava era muito grande pela manutenção. Eu imagino. Toda hora ela tinha, por favor, ninguém me condene, ninguém me
me male, mas isso é um ponto importante, porque a pessoa ela tinha que me perguntar toda hora o que, que era que estava fazendo ali. E quando eu comecei a renomear as variáveis e deixar certinho, essa pessoa que estava me ajudando, né, que a gente está fazendo um código, cara, fluiu muito melhor, né? Então, eu estou levando uma lição que até uma outra pessoa disse para mim cara, se o seu código está bom o suficiente para ser lido não como código, mas se ele fosse lido como um texto, qualquer pessoa entenderia, cara, tá perfeito. Então, isso que você falou de dar nomes é uma coisa que eu acho... É muito importante. Acho animal, cara, faz toda a diferença, parece que não, mas faz toda a diferença, né? Sim, sim. Isso aí faz toda a diferença, cara. E por que eu falo isso, tá ligado? Porque assim, ó, eu já vi em sistemas que o que acontece. Evitem isso, tá? Por favor. Fica como uma dica. Laço de repetição dentro de laço de repetição. Entendeu? Então você tem um while e depois você tem um for e aí você tem um outro for, cara, evitem isso, porque isso deixa o seu sistema mais lento, deixa você confuso, porque você tem que sair fazendo teste de mesa, entendeu? Começou aqui no 0, aí foi pro próximo, ele tá em UJ, e o engraçado é que assim, o padrão é IKJ, acabou. E aí para você identificar o que é IKJ, meu amigo, é o dia inteiro do seu trabalho ali para identificar o que é o I, o que é o K e o que é o J. Então assim, tomem cuidado com isso, entendeu? Geralmente, em loop, em laços de repetição, de modo geral, você utiliza assim uma variável I, uma variável J, tudo mais. Mas tomem cuidado, né, para não ficar tão complicado de não só você entender depois, como outra pessoa, entendeu? Então, é bom tomar cuidado com isso. Laço de repetição dentro de laço de repetição é uma coisa séria, porque dependendo... A gente não sabe a máquina que está sendo executada a aplicação, a gente não sabe direito. Por exemplo, hoje em dia, tudo bem, os servidores estão mais robustos, estão escaláveis, então você tem ali mais processamento, mais memória, mas e antigamente? Então, por exemplo, antigamente você não tinha isso. Então, o cara faz lá 3 laços de repetição lá, recebe um array lá que, sei lá, vem mil chaves ou 10.000, cara, estourou, já era a memória. Até ele ler todos esses 3 loops dele aí, doido, maluco, já acabou a memória. Não, e pode parecer besteira, né? Mas faz toda a diferença. Um exercício que eu faço sempre se eu estou desenvolvendo alguma coisa e eu penso em alguma maneira de resolver aquilo loopando, né? Tendo que fazer algum tipo de loop, eu sempre tento pensar, tem alguma maneira que eu faça isso sem ter que precisar fazer um loop? Sei lá, nem que seja para fazer, de repente, sei lá, alguma expressão lambda aqui, beleza, que internamente faz um loop, mas alguma coisa que fique mais legível para quem está lendo, né? E fora que o exemplo clássico, o problema que acontece percorrer linha e coluna, aí faz for dentro de for, aí estoura o limite de tenta acessar alguma posição que não existe. Sempre. Esse é um problema comum quando você começa a ter loop dentro de loop, né? E não só isso, mas código aninhado, né? Código aninhado, principalmente if, é uma coisa que dá muita dor de cabeça também, né? Principalmente na hora que você dá manutenção. Você vê uns if assim que eles ficam parecendo uma flecha, né? Fica tipo if dentro de... Já pegou código assim, Jonas? Já peguei código assim, cara. If aninhados, né? If dentro de if. E geralmente, cara, se você tem mais de um nível de if no seu código, você já pode repensar porque você está pensando errado, entendeu? Já tem alguma coisa que não está certa ali. Então, gasta um tempo a mais pensando. Se você não tiver prazo, aí, meu amigo, toca a bola para frente, mas quando tiver uma oportunidade, você tiver assim, lembrei, aquele código é assim para ficar melhor, vai lá, dá uma refatorada, entendeu? É bom, vai ser bom não só para você, mas até pro próprio sistema, seja o sistema seu ou seja sistema corporativo. Sim, é importante. E você puxou um termo aí que é legal, que é refatorar código. Tem pessoas que não sabem ainda o que é refatorar código, então vamos só dar uma puxada aqui. E eu sou defensor de refatoramento de código, porém com certa moderação. Por quê? Porque uma vez que você começa a refatorar código, você vai querer ficar polindo uma funcionalidade que já funciona e que não vai agregar valor nenhum você ficar polindo ela eternamente, mas que você quer porque quer deixar bonitinho, né? Então, se tem uma coisa que eu deixo de lição de refatoramento de código cara, tenta fazer da melhor maneira na primeira vez que você estiver fazendo. Você vai ter, com o tempo, você vai ganhar o costume, você vai começar a escrever de primeira da melhor maneira.
e depois tira o chapéu de desenvolvedor, coloca momentaneamente o chapéu de refaturamento e tenta reescrever partes do código de maneira melhor, porque senão você fica infinito ali tentando sempre melhorar a parte do código e não avança, né? E tem Sim, bastante coisa. exatamente, falou tudo. Você tem alguma estratégia na hora que você está refaturando o código, John? Você tenta escrever de boa logo na primeira ou você não se preocupa muito, porque depois você sabe que vai voltar? Não, eu geralmente, assim, eu tomo bastante cuidado porque uma refatoração mal sucedida, ela vai quebrar a aplicação. Então, às vezes você pensa que aquela, sei lá, aquele método não está sendo utilizado em mais lugar nenhum, você pesquisou, sei lá, você pesquisou bem até, mas aí vai ver lá numa classe que não tem nada a ver, tá usando aquele método. Tipo, esse método aqui eu acho que nem é usado. Aí você vai lá, tal, pica o dedo fora, ou renomeia ele, deixa ele mais enxuto, aí daqui a pouco sobe para produção. Aí quando sobe a produção vem a surpresa bacana que todo desenvolvedor gosta de receber. Final de semana, a aplicação quebrou, que bacana. Sim. Aí você vai ver, quebrou onde? Foi isso aqui, ó. Quem que fez esse commit? Foi fulano, cara, foi o Jones, ó. Ele arrancou um código que não era para ter arrancado. Eu falei, pô, aí, entendeu? Eu falo isso porque eu já cometi um erro assim, cara. Eu já subi script para produção com DAI. O DAI ele mata o código, a execução. E não tava seguindo o fluxo, aí foi ver, tava lá um DAI, tipo, que eu tava usando para debugar, entendeu? Isso lá atrás. Então, assim, é bom tomar cuidado. É muito bom tomar cuidado, cara. Sim, e acontece. Todo mundo acontece. Mesmo quando o cara já tem anos de desenvolvimento, às vezes você fala, pô, só vou trocar uma pecinha aqui, e quando você menos vê, você Sim, quebra o fluxo da coisa. E até por isso que é importante aquele primeiro ponto que a gente falou do desacoplamento, né? De você o código não estar tão exatamente. acoplado e dominar bem Isso. a orientação a objetos, né? Seguindo aí, Jones, no papo de boas práticas de código, tem empresas ou algumas pessoas que elas adotam meio que padrões, né? De colocar tipo padrão de nome de variável, às vezes, sei lá, é uma variável de string, começa com str, ou coloca padrões na arquitetura. Você usa hoje algum tipo de padrão, nem que seja próprio? Tem algum bom costume que você use no dia a dia? Tá, vamos lá. Eu costumo utilizar o padrão o Camel Case. Né? Tem gente que utiliza Snake Case. Eu prefiro o Camel Case porque eu acho que, para mim, eu escrevo mais rápido assim. Entendeu? Tem desenvolvedor que prefere Snake Case porque as palavras ficam separadas de uma maneira melhor e tudo mais. Mas aí, cara, também vai do gosto, né? Tem linguagem que, por boas práticas, é Camel Case, mas também tem linguagem que, boas práticas, é o Snake Case, né? Que é separado com underline. Então, sei lá, nome de usuário, nome, underline D, underline usuário. Então, a gente tem esses probleminha aí. Né? Mas, assim, a gente vai levando, né? A gente releva e vamos trazendo aí as coisas pouco a pouco aí. A gente vai definindo corretamente as variáveis, né? O que você não pode fazer é definir, por exemplo, uma variável toda maiúscula ou toda minúscula sem nenhum espaçamento. Por exemplo, com nomes... Só colocar o carregador aqui do notebook aqui, não está descarregando, tô com medo de descarregar. Aí, cara, por exemplo, se você definir um padrão... por exemplo, eu uso o PHP. Então, em PHP eu utilizo muito o Camel Case, como eu falei. Então, vamos supor que eu fosse escrever nome de usuário tudo maiúsculo. Uma variável, nome de usuário. Cara, fica muito estranho o código, sabe? Você acha meio bizarro, porque geralmente coisas maiúsculas, por exemplo, são constantes, né? Então, constante a gente define com letras maiúsculas. Então, cara, independentemente da linguagem, você vai ter que se atentar. Né? Tanto às convenções da própria linguagem, que isso é uma boa prática, né? Inclusive, eu vou até falar disso também no PHP, tá? Que o PHP tem as PSRs. As PSRs são boas práticas de programação com PHP. Então, daqui a pouco a gente entrar um pouco mais no detalhe. Legal. Só um pouco antes da gente entrar no detalhe aí das PSRs aí, que é um assunto bem bacana dentro do mundo do PHP, eu só queria ressaltar um ponto também, que é se você está num projeto que você não iniciou e alguém já segue um tipo de padrão ali dentro,
não tenta levar o seu padrão, tenta seguir o que já está ali, para manter um tipo de fluxo só. Porque eu já vi, por exemplo, eu tenho o costume de quando eu, pelo menos no mundo .NET, que é da onde eu sou, quando eu estou numa classe ali, uma propriedade privada, começa com underline. Legal. E eu trabalhei com uma outra pessoa que ela colocava o nome em maiúsculo, né? Eu peguei esse código legado, né, dessa pessoa, né? E tá tudo bem, não é que não possa, que seja proibido. O ideal é só que a gente fizesse a mesma coisa dentro do mesmo padrão. Porque senão, se tem vários padrões dentro do projeto, não tem padrão nenhum. Essa é a verdade, né? Então, não queira inventar um novo projeto. Se sua empresa tiver, algumas empresas têm o que chamam de guideline, né, que é padrões de código. Então, se sua empresa tiver, procura saber, ou então ver como é que é aqueles desenvolvedores sêniores que você confia, vai lá e vê como é que ele codifica, até para ser mais fácil de vocês trocarem figurinha, para você pedir ajuda para a pessoa e para você ajudar a pessoa, né? Uma dica que eu deixo que é muito boa é, vai no GitHub que é público, pesquisa um projeto qualquer lá no GitHub e dá uma olhada em como outras pessoas do mundo codificam. Às vezes uma pessoa aqui do Brasil, ou uma pessoa lá dos Estados Unidos, ou do Japão, da China. GitHub ele é um lugar que as pessoas usam muito para subir repositórios, mas tem uma funcionalidade lá que eu acho incrível, que é você poder olhar códigos dessas pessoas, para poder aprender não só o código em si, mas o jeito que essas pessoas organizam o projeto, né? E falando em desenvolvimento universal, Jones, o que você acha de misturar inglês com português no código? Como é que você faz no dia? Só pontuando aí, concordo totalmente com o que você falou. Isso aí foi uma super dica. Olha o código de outros projetos assim que são bem conceituados, principalmente, né, no GitHub. Tem bastante projeto bacana lá, independentemente da linguagem, né? Porque geralmente, né, tem programador, né, assim, mesmo que seja por zoeira, né, os programadores eles acabam entrando entre brigas entre si, né? Então, você é de PHP, cala a boca, cara, PHP nem faz jogo, fica quieto aí, o consumidor de memória. Então, tipo, sabe, acaba zoando, assim, mas assim, independentemente da linguagem de programação, programador é programador, faz o que gosta, porque gosta mesmo, entendeu? E independentemente disso, cara, olha o projeto, que você falou faz todo e total sentido. Olha o projeto, como ele faz a estrutura, porque isso vai te dar um ganho, cara, enorme, um conhecimento tremendo, entendeu? E sobre misturar português com inglês, cara, eu não gosto muito disso não, entendeu? Mas eu confesso que, assim, eu misturei um tempo atrás aí uns códigos aí, porque o sistema, a maioria das coisas está em português. E aí, cara, você vai fazer umas paradas em português, fica muito esquisito, cara. Aí, você vai meter um inglês no meio, fica pior, cara. Fica uma salada, entendeu? O sistema já é uma salada. Então, você vai e assim... cara, é absurdo. Eu não gosto, entendeu? De misturar inglês com português. Mas, sabe, às vezes é necessário, mas... Sei lá, eu acho estranho, sabe? Sim. É muito estranho. Porque você acha... vamos lá, sendo bem sério. Eu acho estranho você colocar assim, pega idade, pega nome, pega sexo. Caraca! E aí? Fica estranho, né? Eu confesso que eu uso muito, eu tô tentando mudar o mindset agora para programar em inglês. Primeiro porque quando você programa em inglês fica mais homogêneo com a própria linguagem, né? Porque todos os comandos geralmente são em inglês. E fora que se você sobe seu código num GitHub, num repositório, seu código ele vamos dizer assim, mundial, né? É mundial. Todo mundo consegue optar. Mas eu comecei a achar estranho, por exemplo, quando eu tinha um código que era para verificar se a pessoa era física ou jurídica. Aí eu tinha um método que era pessoa física, aí, que era só para retornar um booleano, né? De true ou false. Cara, fica muito estranho mesmo, né? Fica, de fato, fica bizarro. Sim, e eu acho que principalmente para quem está procurando um emprego lá fora, subir um código escrito totalmente em inglês até ajuda, né? Se tiver algum recrutador ou alguma pessoa vendo que é de uma empresa multinacional, vai te ajudar. E se você trabalha dentro da sua empresa, que é uma multinacional, às vezes ajuda a internacionalizar o seu código, né? Dentro da própria empresa. Se você escreve em inglês, independente de qual for, ainda mais for uma empresa Latam, vocês conseguem dar manutenção junto no mesmo sistema, né? Ficar às claras para todo mundo. Né? Então, sim, acho que é importante bem melhor seguir isso aí.
E entrando um pouco nas PSRs agora, dando uma funilada no assunto, que você disse que tem as PSRs que são boas práticas do PHP, é isso? Isso, exatamente. Só um ponto antes da gente entrar nela, tem um outro ponto que é uma super boa prática também para todo desenvolvedor de qualquer linguagem. Façam testes nos seus códigos. Entendeu? Se vocês não utilizam TDD, não tem problema, mas façam testes unitários, façam testes de integração, façam todo e possível tipos de teste. Se sua aplicação vai receber altas cargas de requisição, altas cargas de processamento, cara, façam teste de estresse, entendeu? Isso está aí uma super dica. Se você utiliza o Java, você tem o JUnit. Se você utiliza o PHP, é o PHP Unit. Se você utiliza o C Sharp, se não me engano, é o C Unit, é isso, né? Eu não lembro bem de cabeça. Tem um projeto específico lá para fazer teste no C Sharp. Visual Studio dá uma mão na roda para quem está querendo fazer projeto de teste especificamente. E é uma coisa que eu até falo, não deixe só... Não é só porque você é desenvolvedor que você não faz teste, né? Tem gente que fala, mas isso é papel do tester. Tá, legal, mas você vai deixar toda a bomba explodir no tester, né? Para o seu código ficar sempre indo e voltando e atrasar o desenvolvimento. Então, tem uma boa prática que eu sigo, não sei se eu vi em algum lugar, mas eu adotei, que é tudo que eu tenho que testar, sei lá, que envolve algum tipo de listagem ou com quantidade de registros, eu sempre testo com nenhum e muitos, fazendo o teste de estresse. Porque eu já tive situações de tela que quando não tinha nenhum registro dava pau. Quando tinha 1 ou 2 registros de teste, ia tudo certo, mas quando não tinha nenhum, que era para criar o primeiro, dava pau. Então eu sempre criei esse costume de fazer um teste com pelo menos nenhum e o estresse, né? O teste de estresse. E, de fato, né? Principalmente para quem é do mundo do .NET, igual eu falei, tem projetos específicos, é bem tranquilo de você criar projetos de teste no .NET. Talvez não seja tão rápido, né, quanto fazer um projeto sem testes, mas tem algumas funcionalidades específicas, quanto mais críticas na solução, melhor, né? Sim, exatamente. Isso é bem importante que você falou aí. Isso é sem dúvida. Legal. E, Jones, essas PSEs aí, que você está querendo me dizer que isso aí são boas práticas específicas para PHP. Exatamente. O PHP ele tem um grupo que definiu as PSRs, né? Então, as PSRs são padrões, né? São documentos que a comunidade PHP, quando eu falo a comunidade, eu falo que é um open source, tá? E a maioria dos mantenedores dos grandes frameworks, tudo colabora com as PSRs, que acabam tornando a nossa vida um pouco melhor. Por que eu falo isso? Porque hoje a gente, por exemplo, tem PSRs que é com padrões de código. Então, a PSR, por exemplo, 12, ela faz com que o código ele seja escrito de uma maneira única. Então, por exemplo, questão de espaçamento, questão de indentação, a definição de importação, né, dos uses. Então, tem tudo isso, obriga o desenvolvedor a fazer um código mais estruturado e muito mais bonito e que qualquer outro desenvolvedor, quando chegar, vai conseguir entender, entendeu? Então, e a gente não tem só PSR para nomenclaturas, assim, por exemplo, de código, para escrita de código ou para indentação. Não, a gente tem hoje em dia tem PSR para injeção de dependência, tem uma PSR que é para cache, para criação de logs. Então, a gente tem uma infinidade de PSRs hoje que contribuem muito. E a maioria dos frameworks PHP, como o Mesio, que é o antigo Zend, né, o Zend Expressive, Zend Framework, Zend Expressive, tem o Laravel, Lumen, Symfony, entre outros, que utilizam as PSRs, entendeu? Então, hoje em dia a PSR ela é tipo um coração para o desenvolvedor de software, PHP, entendeu? Isso aqui é como se fosse como eu posso falar para você, é como se fosse assim, o melhor amigo dele, entendeu? Você vai baixar um framework e você vai ver lá que tem lá, PSR, vou usar aqui a PSR 7, que é para interfaces de requisições, né? Então ele padroniza vários métodos lá, várias interfaces para você padronizar a forma como a requisição chega na sua aplicação, como você utiliza, por exemplo, o cache. Então, assim, você tem uma infinidade mesmo. E isso,
cara, te dá uma mão na roda. Inclusive, Felipe, eu queria falar, né, como eu já comentei com você, escrevi um livro sobre PSRs, né? Ele está lá na Casa do Código. É o PSRs Boas Práticas de Programação com PHP. Estou com ele aqui, ó. Olha aí, para quem não sabe, o Jones também é escritor, né? E ele não só fala isso, como ele prega, né? Tá aí a prova que ele não só fala de boas práticas, como ele prega, que ele já tem um livro dele. Mostra ele de novo. Sim. Aí pra gente dar uma enquadrada. Daqui, ó. Esse aí é o livro de PSR Boas Práticas com PHP. É quase uma bíblia das boas práticas, essa aí. Exatamente. Porque o que eu decidi escrever esse livro, cara? Porque, assim, muitos desenvolvedores, principalmente os que estão começando na área, principalmente, assim, cara, ele não conhece muito o inglês, sabe? Então, assim, por mais que isso aqui seja praticamente assim, o que tem no inglês está aqui, né, na versão em inglês está aqui, eu tô dando uma visão a mais. Então, por exemplo, eu tô colocando alguns conceitos um pouco a mais. E acaba que, assim, dando aquela... acaba dando uma melhorada para o desenvolvedor que está começando. Porque, cara, por exemplo, eu não domino inglês com fluência, eu não tenho fluência em inglês, meu nível nem é intermediário, entendeu? Meu inglês é técnico para básico e acabou. Eu estou estudando para melhorar isso aí, né? Mas no momento é isso. Então, o que eu peguei? Eu falei, eu vou escrever sobre PSE porque é um assunto que eu domino mais. Eu entrei em contato, fiz o livro, já tinha boa parte feita, né? Porque eu trabalhei muito com bastante PSR, a PSR de logo eu já trabalhei, PSR A2, que foi descontinuada porque virou A12, então eu trabalhei bastante. E eu sei como é você estar lendo um documento em inglês e você ter dificuldade de entender e ficar dependendo do Google Translator lá, que muitas vezes traduz cagado para você, entendeu? Então eu pensei nesses desenvolvedores, entendeu? Muitas pessoas já perguntou para mim, falaram, cara, por que você escreveu um livro sobre PSR, sendo que tem uns documentos lá no site oficial? Eu falei, cara, porque justamente por isso que não tem nada em português, entendeu? Um desenvolvedor, ele não é obrigado a dominar inglês com fluência para entender, entendeu? Eu pensei nesse pessoal, entendeu? Inclusive, Felipe, eu tenho, não só esse, eu tenho um outro livro lá, mas o outro livro é um outro assunto, eu não vou falar, o pessoal que for entrar lá na Casa do Código querer adquirir o livro, principalmente os que estão aqui inscritos no canal, eu vou deixar um cupom de desconto na descrição do vídeo, tá? Corram, porque não são muitos, né? Não é o livro físico, tá? Infelizmente, eu tentei conseguir o cupom de desconto pro livro físico, mas eu não consegui. Então, só tá na versão digital. Assim, é pouco, mas pelo menos eu consegui um desconto aí pra galera do canal aí. A editora liberou, achei bacana pra caramba, confiaram. E agradeço a Casa do Código aí pela força, né, nesse sentido aí. E, então, assim, esse livro ele vai ajudar, vai dar uma boa noção, uma boa visão para o desenvolvedor, não só para quem está começando, mas se você já é experiente e não domina tanto PSR, é um livro assim, não porque eu escrevi, mas eu recomendo a leitura de PSRs, tá? Seja em inglês ou seja em português, fica a seu critério, mas vai por mim porque é muito bacana isso aí, tá? Então, eu super recomendo. PSR para desenvolvedor PHP é a alma da boa prática. Não, legal. Isso aí, para quem curtiu, o link do cupom de desconto vai estar aqui na descrição, porque é um excelente trabalho, porque, igual o Jonas disse, existe esse documento em inglês, existe, mas o que ele fez foi tornar isso mais acessível para o público brasileiro, para a gente disseminar essas boas práticas aqui, e pensa bem, porque se só existe em inglês, a probabilidade de ter poucas pessoas no mercado que aplicam essas boas práticas é grande. E se o Jonas está trazendo esse material em português, significa que são poucas pessoas que realmente vão atrás desse conhecimento e vão se destacar no mercado. E como se não bastasse, o Jonas ainda conseguiu trazer para a gente ainda mais facilidade para adquirir esse material com esse cupom de desconto. Então vai lá dar uma olhada, tá? Porque é um material muito bacana e o Jonas também é um cara que ele entende muito. Tenho certeza que o pitaco que ele dá pessoal ali no livro, certeza que é um tempero a mais que faz esse livro especial. E, Jonas, eu fiquei com uma curiosidade, antes da gente encerrar o programa, antes da gente ir para a reta final aí, esse PSR tem para outras linguagens? É específico do PHP? Então, Felipe, o PSRs é exclusivo do PHP, né? Porque foi um grupo que se reuniu, aí fundou lá, criou os documentos. Eu conto um pouco da história aqui no livro. E aí decidiram criar esses padrões,
porque para manter a casa organizada, né, vamos dizer assim. Então, assim, creio que a maioria das linguagens tem, sim, tá? Python eu sei que tem, eu não estou lembrando agora o nome, mas Python tem. Eu não sei se Java e C Sharp tem, faz tempo que eu não vejo nada sobre C Sharp, principalmente sobre Java, então eu não posso afirmar uma coisa assim, mas creio eu que deva ter também. Então, assim, eu acho que vai mais da pesquisa do desenvolvedor, entendeu? E, claro, assim, ó, a gente está acostumado a ter as coisas prontas, né? Vamos dizer assim, entre aspas, né? Esse grupo surgiu e definiu isso. Mas nada impede, por exemplo, de um grupo de pessoas, seja brasileiros ou estrangeiros, se reunir e acabar criando um padrão. Falar assim, vamos estudar aqui, ó. Acho que todo problema em Java ou em C Sharp poderia ser resolvido de tal maneira. Vamos começar a definir documentos padrões para deixar isso legível. Cara, a gente tem que... eu costumo pensar o seguinte, a gente pensa... a gente é desenvolvedor, cara. É como se a gente fosse Deus na programação, entendeu? É como se a gente fosse, assim, deuses da programação. Por que eu falo isso? Não, jamais citando religião nem nada do tipo aqui, longe disso, tá? Deixar bem claro. Mas por que eu falo isso? Porque a gente tem o poder de criar. A gente cria coisa nova todo dia. Você aceitando ou não, a gente cria. Então, muitas pessoas são cientistas da computação, nem nós dois, né? A gente estudou junto aí. A gente se formou aí com muita luta e garra em ciência da computação, mas tem excelentes também que são analistas mesmo, que se formam em sistemas de informação, análise e desenvolvimento de sistemas, engenharia da computação. Então, assim, cara, a gente tem o poder na mão. O que vai definir o sucesso ou não do seu projeto é a sua ideia, entendeu? E o tempo e o empenho que você vai dedicar a ela. Então, assim... que nem cara, eu super topo fazer, assim, eu tenho uma puta vontade, assim, desculpa o termo, uma puta vontade de fazer um framework, entendeu? Eu acho do caramba isso aí. Mas e aí? Eu tenho que fazer um framework que tem que entrar para brigar no mercado, entendeu? Porque hoje em dia, por exemplo, um framework em PHP, lá em cima tá Laravel, entendeu? Depois Symfony, Zend, Cake, Falcon, e aí? Como é que briga com os caras grandão assim? Eu tenho que pensar nas fraquezas dele para criar uma coisa nova. Então, assim, eu tenho o poder na mão. Mas e aí? Agora me falta o quê? Falta o quê? Tempo, falta o empenho para pensar na solução adequada. Então, assim, nada impede de não ter um documento para você criar, seguir boas práticas. Cara, cria um documento. Coloca na comunidade, open source lá, vamos compartilhar conhecimento. Conhecimento, cara, tá cheio de gente aí que gosta de compartilhar, que contribui, tem muito programador bom no mundo inteiro. Então, é uma dica que eu deixo para você, assim, se você tem a vontade de fazer um projeto ou começar uma coisa nova, não deixa as dificuldades dominar você e nem te desanimar, não. Entendeu? Vai para cima, pensa em soluções, porque todo projeto tem problema e todo problema tem solução. E às vezes a melhor solução pode ser a que você está pensando que você não falou. Entendeu? É uma dica que eu deixo aí para todo mundo. Nossa, essa frase foi muito boa e foram dicas valiosíssimas que o Jones deu aí. Se a sua linguagem aí se você não conhece nenhum documento aí, dá uma pesquisada na sua linguagem que você programa para ver se já existe um documento e até porque não cria a sua própria folha de estilo. De repente criar um documento Markdown no GitHub que outras pessoas podem opinar, já é o começo de uma coisa muito, muito grande, né? Igual o Jones falou, aquilo pode estar dentro de você e que seja a solução de muitas pessoas, ou então que possa ser o início, a centelha para outras pessoas colaborarem e criar uma coisa maior, né? Fora que pega super bem você ter no seu portfólio um guia de boas práticas que você começou a esboçar, né? Além de ter o código em si, ter um guia de boas práticas, porque mostra que você se preocupa com as boas práticas no código e mostra que você tem iniciativa. Inclusive, foi graças a uma iniciativa que a gente está aqui hoje, né, Jones? Nesse canal, que a gente tem esse canal. Esse projeto está certo, né? Exatamente, foi uma coisa bem bacana, né? A gente nem combinou nem nada e acabou comentando com outra ideia e acabou se chocando a mesma coisa. E aí surgiu o canal aí e felizmente aí o canal foi aí com o Felipe aí, o cara que eu considero pra caramba aí. A gente fez vários projetos junto aí, principalmente na faculdade aí, né? Passamos bastante estresse junto lá. Mas foi muito show, foi bacana pra caramba. E fico feliz pra caramba de ter o canal aí com esse maluco aí, que esse cara é sensacional aí. É da hora. Pô, eu também
Tenho muita. E um dia a gente vai fazer um cast aí só para contar histórias e furadas da faculdade, hein? Porque Opa, bora! dores de cabeça da faculdade. Mas, puta, esse papo aqui, Jones, por si só já foi animal. Já para a gente levar para a reta final aí desse bate-papo, né? E agradecer, né, a sua presença, que na verdade você está sempre aqui, você é de casa, né? Você é um dos donos da casa. Eu queria que você deixasse uma dica especial para quem está começando agora a se preocupar com boas práticas. A pessoa ela já programa, ou de repente ela está até começando agora. Que dica você dá, que livros você recomenda, ou que tipo de conteúdo você recomenda a pessoa ir atrás para quem está começando a se preocupar com isso agora? Bom, se você está iniciando em boas práticas, independente da linguagem de programação, o que eu recomendo é você, primeiramente, já olhe as convenções de linguagem da sua linguagem de programação, porque sempre tem as melhores convenções possíveis. Domine a orientação a objeto, depois vá para padrões de projeto, tá? Nessa ordem assim, de orientação a objeto e padrões de projeto, porque sem orientação a objeto você não domina padrão de projeto nenhum. Faça testes em seus códigos, faça testes mesmo, tá? Não, vai demorar mais tempo, mas explica o motivo. Muitas vezes o desenvolvedor ele tem que bater de frente com o próprio encarregado, explicar por que o teste é importante, entendeu? Teste unitário é muito importante. Se preocupe também com responsabilidades dentro das suas classes, responsabilidade única. Não façam classes e métodos muito grandes, tá bom? Porque é difícil de dar manutenção, consome mais processamento da sua aplicação, então se atente a isso. E assim, se você for do universo PHP, é claro que o primeiro livro você vai ler, né? Por favor. Não esqueça do livro. Ele tá lá, preço bacaninha. Ainda tem o cupom de desconto, não são muitos, então corram. E é isso. E qualquer dúvida que o pessoal tiver aí, né, Felipe, não só aí de PHP, ou quem está começando em outra linguagem de programação, pode aí entrar em contato conosco aí no canal, no LinkedIn, fiquem à vontade, a gente responde, a gente tem o trabalho de responder sim, porque é um público importante para a gente, e a gente está junto nessa, a gente é desenvolvedor, a gente é do mesmo barco, e só a gente vai entender as nossas dores, entendeu? Só quem passou é que vai entender. Então, e uma outra dica é, se você está começando, assim, eu sei que é um universo imenso e você tem muito que aprender. Não desanima, entendeu? Não deixa as dificuldades abalar você, jamais. Segue sempre em frente, entendeu? Estuda, se dedica. Se você não está conseguindo trabalho na área ainda, não se preocupa, uma hora você vai conseguir, mas o que eu deixo como lição vá praticando. Faça projetos para quando você for numa entrevista ou procurar uma empresa chegar em você, você tenha pelo menos um projeto básico para mostrar, seja de um e-commerce, seja de um portal, um site, um aplicativo mobile, ou seja lá o que for, tenha no seu portfólio, porque isso vai te dar credibilidade e pode fazer você se destacar nos outros. E estude bastante. Quanto mais você conhecer, melhor você será. Perfeito. Isso. Sensacional. Palavras do Jones, faça das suas palavras as minhas. Se tem uma coisa que eu gosto do mundo do desenvolvimento que existem muitas coisas colaborativas que nascem de colaborações da comunidade, de colaborações de desenvolvedor com outros desenvolvedores e a possibilidade de você conseguir adquirir prática mesmo não estando empregado, né? Mesmo você não estando trabalhando diretamente com aquela linguagem, você pode codificar, você pode criar projetos testes e deve até criar projetos no seu portfólio, porque é uma das poucas áreas que permite, de fato, você ir adquirindo experiência antes de estar no mercado, né? Então, essa é uma dica sensacional. Acho que boas práticas é o que diferencia os garotos, né, dos homens, que, de fato, mostra quem consegue criar um sistema, de fato, sustentável ou não. Ambos os sistemas ficam de pé, né? Mas é só lembrar que um bom arranha-céu, ele precisa ter uma base muito sólida, porque você pode ter um bom arranha-céu bem alto também, mas que não tem uma base sólida, isso quer dizer que ele cai fácil, né? E eu espero que quem tenha assistido esse vídeo aqui entenda essa utilidade das boas práticas, que criem projetos que são com bases sólidas. Legal? Tem mais algum recadinho, Jones, antes da gente encerrar? Não tenho mais nenhum recado, isso aí você falou tudo. E, Felipe, aí,
A gente vai marcar outros casts aí futuramente, com certeza, né? E, com certeza, o principal também, galera, se vocês não são inscritos no canal, por favor, se inscrevam e deixem o seu like aí pra gente, aí, pra fortalecer o nosso canal aí, nosso trabalho, que a gente possa crescer cada vez mais aí e atingir o maior número possível de pessoas aí para disseminar o conhecimento de qualidade e gratuito. Legal. Isso aí, pessoal. Se inscreve aí no canal, assina aí o sininho e não perde, porque o Jones tem várias playlists aí que estão para nascer e ele já posta vários vídeos aí de PHP. Então, se você quer ver mais do material do que o Jones posta, assina o sininho do canal e fica de olho no conteúdo que o Jones gera. Legal? Tá certo? Então, por hoje é isso, pessoal. Esse ConsoleCast foi excelente para a gente aprender boas práticas, independente da sua linguagem de programação. Tá certo? Obrigado, Jones. Valeu por ter participado aí, cara. Valeu, Felipe, pelo convite aí da casa. E é isso aí. Forte abraço para todo mundo. Forte abraço. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.